querida, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que bom que você tirou esse tempo para celebrar conosco mais uma edição do nosso Culto nas Casas. Saúdo a cada um e a cada uma de vocês com a palavra bíblica de Isaías, o capítulo 55, versículo 11, onde Deus nos diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É assim, nessa esperança, que nós buscamos a palavra do nosso Deus e que ela realmente não saia dos nossos corações e da nossa boca vazia para o encontro das outras pessoas que também dela padecem e carecem. Nós nos reunimos aqui em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para que tenhamos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nós te damos graças pela oportunidade que temos de, mesmo isolados socialmente, em nossos lares termos a oportunidade de celebrar, ouvir da Tua palavra, cantar, orar e em comunidade seguir. Que Tu, Senhor, nesta manhã, neste momento de partilha, de reflexão, nos conduzas e estejas conosco, preparando o nosso coração, a nossa vida, o nosso ouvir, a partir da Tua palavra, Senhor. Assim, nós colocamos esse nosso tempo de celebração em Tuas mãos e te pedimos que nos conduzas. Amém. Neste final de semana, nós teremos uma participação muito especial no momento da nossa partilha da palavra. Hoje nós teremos conosco o pastor Rafael Bull, que é pastor na paróquia de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele atua lá nessa paróquia e no final de semana passado, a sua paróquia então teve a partilha da palavra conosco. Eles tiveram a oportunidade de me ouvir, né? A palavra que vocês também ouviram no final de semana passado, eles ouviram lá em Cachoeirinha. E nesse final de semana, então, nós ouviremos o pastor Rafael, que é um amigo muito querido meu, da minha família também, dos tempos da faculdade, já há muitos anos. E a gente, então, teve essa ideia de trocarmos, né, virtualmente o nosso púlpito, que nem está aqui na nossa casa, né, mas como uma oportunidade também de a gente se encontrar, de trocar ideias e de fazer com que esse momento também fosse um pouquinho diferente, né? E proporcionar a vocês um momento diferente de ouvir a palavra do nosso Deus. Então eu convido vocês para nós cantarmos e assim nós nos preparamos para ouvirmos a leitura e a pregação do dia de hoje. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Eu te levarei a
Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele for. Mais uma vez nós queremos celebrar com a Paróquia Luterana de Farroupilha, que tem como comunidades membros Farroupilha, Bento Gonçalves e Veranópolis. E agradeço imensamente a pastora Paula por esse compartilhar que nós podemos ter nesse momento, que nós podemos aproveitar essa tecnologia e também assim ter uma interação entre as nossas comunidades, mesmo que seja de forma virtual. Então eu agradeço a pastora Paula e também por essa parceria que nós podemos ter. Passo a fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30 e 36 ao 43. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, hoje nós vamos então refletir sobre essa parábola do joio e do trigo, que faz parte dessa seleção do Sermão das Parábolas, conhecido como Sermão das Parábolas, do capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, à beira do mar da Galileia, Jesus pronunciou uma série de parábolas. São 7 parábolas que ele pronuncia. E em primeiro momento ele conta 4 parábolas para a multidão, diante da multidão. Foram elas o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e a parábola do fermento. E já as 3 últimas parábolas foram contadas exclusivamente para os discípulos. Foram elas o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. A parábola do joio e do trigo fala da vida em comunidade e da nossa relação com o mundo. A palavra de Deus que faz nascer a comunidade é a semente boa. Mas nas comunidades sempre aparecem coisas que são contrárias à palavra de Deus, coisas que não deveriam ter numa comunidade cristã. E aí a gente se pergunta, então, de onde vem isso? De onde vem isso? O texto nos diz que um inimigo faz isso. Um inimigo faz isso. Mas quem é esse inimigo? O inimigo, o adversário, Satanás ou o diabo, é aquele que divide, que desvia, aquele que cria discórdia também na vida em comunidade. A tendência de divisão existe em cada um de nós. O desejo de dominar, de se aproveitar da comunidade de alguma
alguma forma, e tantos outros desejos interesseiros são formas de dividir, corromper, prejudicar, e cada um de nós pode ser suscetível à influência do mal. Cada um de nós pode ser influenciado pelo mal. E diante dessa mistura do bem e do mal, alguns queriam arrancar o joio. Quantas vezes nós também temos essa tendência? Vamos expulsar aqueles que não concordam conosco, vamos afastar aqueles que não concordam conosco. Mas esta não é a decisão do dono da terra. Essa não é a decisão do dono da terra. Ele diz: deixa-os crescerem juntos até a colheita. Deixa-os conviverem juntos também na vida em comunidade. Mesmo sendo pequena e cheia de contradições, a comunidade é um sinal do reino, mas ela não é dona do reino. No viver da comunidade é preciso então ter paciência e aprender também a viver com essas contradições e também a viver com essas diferenças, e saber lidar com essas diferenças, saber lidar com aquilo que muitas vezes atrapalha no viver da comunidade. E diante disso, como pessoa cristã, fica essa responsabilidade. Vou escolher o bem ou o mal? O trigo ou o joio? Qual você escolhe? Deus deseja que a gente saiba viver a busca pelo discernimento. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar o seguinte: o diabo está fazendo o mesmo que eu faço, semeando. Se vocês souberem discernir o bem do mal, se vocês tiverem forças para seguir o bem e não o mal, então no final, quando Deus vier julgar, e só Ele tem o poder de separar o bem do mal, então vocês estarão preparados para entrar no reino do Pai. Então vocês estarão preparados para viver no reino do Pai. E uma outra tarefa que o texto nos coloca é que precisamos transformar cada vez mais o joio que há no mundo no trigo bom, na boa semente do reino de Deus. A parábola do joio e do trigo nos ajuda a compreender melhor o mundo em que nós vivemos. Porque de fato olhamos para o mundo, nós vemos quanto trigo bom há nesse mundo. Quantas pessoas boas, quantas pessoas com corações generosos, quanta gente fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus com um coração sincero. O reino de Deus está acontecendo agora em nosso meio e na nossa vida. Por outro lado, ainda existe o joio no meio de nós, ainda existe a maldade. Existem muitas pessoas que semeiam a discórdia, existem muitas pessoas que semeiam o mal e corrompem os outros para o mal. Existem muitas pessoas que se tornam infelizmente um sinal do mal neste mundo e também na vida em comunidade. E muitas vezes então cometem várias maldades. E não pense que isso então é só lá fora no mundo que acontece. Às vezes até dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade. E alguém pode perguntar: por que Deus não faz nada? Por que Deus não pega, separa, queima e joga fora? E aqui, queridos, queridas, está o grande amor de Deus pela humanidade já demonstrado em Jesus Cristo. Porque no reino de Deus, o joio pode se transformar no bom trigo. O joio pode se converter e pode mudar de vida. E aqui está uma das tarefas primordiais da vida em comunidade. Na nossa comunidade também, nossa como pessoa cristã, a nossa função é contagiar os outros para o reino de Deus. A nossa função é contagiar os joios deste mundo para o reino de Deus. Você, querida comunidade, você está conseguindo contagiar a sua vizinhança para o reino de Deus? Você, meu irmão, minha irmã, você está vivendo uma vida honrada?
Você busca ter comunhão com irmãos e irmãs na fé, mesmo nesse tempo de distanciamento social? Você está buscando ter comunhão com Deus, ter comunhão com a sua comunidade? Você está expressando a sua fé por meio de atitudes, do seu jeito de falar, enfim, por meio de ações? Você está expressando a sua fé em Cristo Jesus para contagiar as pessoas em sua volta para o reino de Deus? Hoje a palavra de Deus, semeada em nosso coração, quer fortalecer o bem que há em nós e nos dar esperança e ao mesmo tempo a convicção de que nós precisamos transformar cada vez mais o joio no trigo, transformar o joio no bom trigo, na boa semente do reino de Deus. Além disso, nós sempre temos a oportunidade de, na vida em comunidade, mudar nosso comportamento e receber também em nosso coração a boa semente do Evangelho e viver então uma vida transformada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa também ter coragem e ânimo para ser instrumento de Deus e lançar sinais do seu reino, contagiar as pessoas em sua volta, para que elas possam ser um bom trigo na grande lavoura do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude. Amém. Muita gratidão e alegria pela partilha do Pastor Rafael. Pastor Rafael, Paróquia de Cachoeirinha, muito obrigada pela participação de vocês nesse final de semana conosco. Sintam-se vocês aí em Cachoeirinha abraçados, abraçadas por toda a nossa turma daqui da Serra, e queira Deus que num próximo momento, quando essa pandemia toda passar, vocês possam estar aqui conosco fisicamente e que possamos partilhar uma celebração normal, como sempre tínhamos num segundo momento. Hoje nós também temos a participação da nossa pastora Tânia, pastora sinodal do Sínodo Nordeste Gaúcho, e ela traz uma palavra muito especial às nossas famílias enlutadas diante desse momento tão difícil que nós encontramos, uma vez que toda essa pandemia nos tirou muitas coisas, inclusive aquele momento de despedida que tínhamos e também o nosso culto de oração memorial, né? O culto em que a gente se reúne e celebra junto com as famílias, os abraça e também manifesta ali a nossa solidariedade e também ora pelas suas dores e pelas suas tristezas. Nós tivemos alguns óbitos nesse início de ano, nesse primeiro semestre, e realmente sabemos que as nossas famílias, embora estejam sendo acompanhadas pelo telefone, por mensagem, nós sabemos que presencialmente seria muito diferente. Então hoje ela fala a nós, a vocês familiares queridos enlutados, traz uma palavra especial e partilha conosco a oração e a bênção do dia de hoje. Lembro a vocês que nós sim teremos os nossos cultos de oração e memória, mas num segundo momento, quando as nossas atividades presenciais forem permitidas. Então ouçamos também a palavra especial trazida pela nossa pastora sinodal, a pastora Tânia, a qual nós também agradecemos muito. Não há nada que possa separar. Queridas famílias enlutadas, estamos vivendo tempos difíceis. Doenças, dores, perdas, um luto muito dolorido, até porque não podemos acompanhar como gostaríamos as pessoas enfermas e enlutadas. Não podemos nos despedir de nossos entes queridos como normalmente o fazíamos. O tempo de pandemia nos confronta com diversas perdas e, por isso, diferentes lutos. Nos solidarizamos e oramos em toda a ISLB e em todo o Sínodo Nordeste Gaúcho pelas pessoas e famílias enlutadas. Com esse sinal da cruz, da flor,
e da fita preta, externamos nossa dor e nossos sentimentos, os quais derramamos aos pés da cruz. Hoje falo especialmente a você, que está passando por dias difíceis, de perdas e de luto. Tem dias que sentimos Deus caminhando ao nosso lado, e tem outros dias que sentimos que Deus nos carrega no colo. O que podemos fazer é confiar. Assim diz a letra de um dos hinos do nosso livro de canto. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Eu tenho certeza, afirma o apóstolo Paulo, de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Confiemos naquele cuja mão nos guia, nos conforta na tristeza e na solidão. Oremos. Senhor, Deus da eternidade e autor da vida, na Tua presença nos encontramos a fim de buscar Teu conforto. Recebe-nos, Senhor, por Tua graça. Ajuda-nos, nós te pedimos, a enfrentar com confiança este tempo de dor, sofrimento, medo e angústia. Nós nos entregamos totalmente a Ti e por Tua misericórdia, permite que sintamos o descanso e a paz para nossos corações entristecidos. Concede, Senhor, o espírito de consolação aos que choram, pois reafirmamos nossa fé em Ti, ó Trino Deus. Que a Tua bênção consoladora nos fortaleça para sermos sinais de esperança. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Recebam a bênção de Deus. O bondoso Deus acolha as tuas súplicas e tenha misericórdia de ti. Ele te ouça nos momentos de angústia e acalme teu coração. Ele te conduza nos caminhos certos e te dê a sabedoria necessária. Ele sempre te traga de volta para recomeçares com novo ânimo. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com muita gratidão, nós encerramos esse nosso momento celebrativo do dia de hoje. Gratidão à pastora Tânia, nossa pastora sinodal, pastor Rafael, Jadriane Pelisa e Carol, que participaram conosco hoje também. Uma abençoada semana a cada um e cada uma de vocês, e nós nos encontramos aqui para celebrarmos o nosso culto nas casas no próximo domingo. Fiquem na graça e na paz do nosso Deus.